o maior erro que podes cometer quando investes no teu negócio é achar que investir é só pagar. Porque investir não é só pagar, é estar disponível para mudar. Este é o Mano a Mano, o meu podcast sobre branding, marketing e negócios. Eu aqui partilho-te muito mais do que fórmulas mágicas e verdades absolutas. Não acredito nisso. Eu partilho-te decisões que já tomei, erros que já cometi, ideias que vou tendo e um bocadinho do meu conhecimento em diversos pontos que considero essenciais. Eu sou a Mariana Mano e este podcast existe porque eu acredito que os negócios não falham por falta de esforço, mas por falta de clareza. E espero que neste episódio te consiga ajudar bem a perceber o que é isto de investir no nosso negócio. Eu tenho aqui a minha querida cábula para que não me falte nenhuma informação importante. E eu quero aqui trazer-te este tema porque foi algo que durante muito tempo foi uma dificuldade para mim, o ter coragem e sentir-me merecedora de investir no meu negócio em todas as suas nuances e em todas as suas formas. E vou falar-te disso hoje porque acho que eu gostava de ter ouvido mais sobre isto. Então é o que estou aqui a fazer. Portanto, quando nós pensamos em investir, nós achamos, ou pelo menos no meu caso, o meu medo era o de gastar dinheiro. E gastar dinheiro mal gasto. Mas eu percebo que não é só isso. E foi mesmo que eu tenho vindo a perceber, porque isto vai muito além do dinheiro. Acaba por haver o medo de investir e não ter resultados. O medo de investir e falhar. E há um medo ainda mais profundo, que é o medo de investir e perceber que o problema não era alguma parte operacional, mas sim a maneira como nós estávamos a agir ou a pensar. E eu estive neste lugar durante muito tempo. Olha, eu empreendo há 6 anos, de uma maneira mais séria há cerca de 4 anos, que trabalho com social media, que tenho clientes mais frequentes e este caminho tem sido uma construção. Mas só há cerca de 1 ano e meio é que eu comecei a investir verdadeiramente no meu negócio. Investir, gastar dinheiro, gastar tempo. Porque eu já investia, mas não naquilo que realmente ia trazer grandes mudanças e fazer aqui o meu negócio crescer. Isto fez-me perceber uma diferença muito importante. É que investir não é só comprar coisas. Então vou explicar-te. Eu comecei como fotógrafa e designer. Na parte da fotografia, eu precisava do material, então eu investi em material e há mais de 2 anos que compro esse material. Material, desde câmaras objetivas, gimbals, tudo. E mesmo isso, na altura já me custava, confesso. Mas acabava por ser muito mais fácil fazer este investimento no material, no bem físico. Eu via exatamente, materialmente, aquilo que eu estava a adquirir. Agora, investir em pensamento, isso aí já era muito, muito, muito difícil para mim. E foi muito difícil durante muito tempo. Primeiro, porque não há um retorno imediato, não há uma garantia, não é palpável nem visível. É difícil. E é difícil ter coragem quando, por algum motivo, a tua relação com o dinheiro também não é a melhor. Que, já agora, isto é absolutamente cultural em Portugal, está tudo mais que certo. Se tu não tiveres a maior facilidade em gastar, ou até se tiveres demasiada facilidade em gastar, isto é 100% cultural, já também investiguei bastante sobre isso. E, obviamente, há famílias que falam bastante de dinheiro, e ainda bem. Eu não cresci numa assim, então confesso que, empreender e não falar muito sobre dinheiro e ter aqui alguns tabus e alguns receios fica difícil. Porém, foi a minha realidade e a realidade de tanta gente desse lado. Portanto, estamos aqui também nessa partilha. Explicar-te que, mesmo com esta relação um bocadinho mais não leve com o dinheiro, foi nesta altura, portanto há cerca de 1 ano e meio, que eu tomei a decisão de investir então em pensamento, então em mais do que bens materiais. E isto não me ia dar dinheiro diretamente, não ia. E eu aí tive uma verdadeira, aquela virada de chave, aquele verdadeiro shift. Foi um momento mesmo muito, muito, muito importante.
foi mesmo aqui um turning point na maneira como eu olho para isto que é investir no teu negócio. E é isto que eu te quero falar hoje. Explicar-te que, portanto, estamos em 2026 e há um ano eu ainda estava a fazer a minha tese. Estava a fazer a minha tese de mestrado, fiz a minha tese até ao fim de junho de 2025 e eu até aí eu levava o meu negócio a sério, mas foi com o fim da tese que comecei a sentir mais pressão para fazer isto funcionar a sério e ser sustentável. Porque confesso que o facto de eu sempre ter estudado sempre foi ali também acho que foi sempre ali um conforto de se tudo der errado do que eu estou a construir sozinha, tenho um diploma que me vai salvar. Que não é verdade. Mas pronto, também não fui por aí, então não sei, nem tenho como saber. Mas pronto, durante algum tempo eu acho que também estava confortável em pá, isto pode não dar assim tão certo porque eu tenho diplomas que me vão ajudar. Até que a tese começou então a aproximar-se de terminar, estava a correr bem, estava a correr muito bem, mas eu precisava de me levar mais a sério e deixar de ter, pronto, desculpas. Então o turning point aconteceu aí, quando eu percebi que se eu quero que isto resulte, eu tenho de fazer isto resultar. Como é que eu consigo fazer isto resultar? Investindo naquilo que não investi até agora. E adivinha? Em pensamento. Tudo vai dar aqui. Vai tudo sempre dar a pensamento. Temos é de escolher no que é que vamos pensar. Mas hoje vamos pensar na importância que é investir em pensamento e em boas decisões. E foi a partir desta decisão, foi a partir de perceber que o investimento no negócio vai muito além dos meios materiais, que eu comecei a fazê-lo de uma maneira que mudou tudo, que realmente me fez crescer, como até hoje ainda não tinha feito. Eu comecei a investir em cursos que faziam sentido, em consultorias, em organização, em processos, em tempo para estudar, em criar conteúdo para mim, sendo expert, na altura nem tanto, mas sendo especialista em comunicação, sendo especialista em social media, mais do que eu investir dinheiro em alguém para fazer o meu conteúdo, eu tinha de criar o meu próprio conteúdo. Nada disto me deu dinheiro no momento. Nada. E o facto de eu ter começado a investir o meu dinheiro, o meu lucro, os meus rendimentos em coisas que não me deram retorno imediato foi o que acelerou em tudo. Acelerou desde eu começar a falar para as pessoas mais alinhadas comigo até realmente eu conseguir precificar melhor, até eu conseguir ter mais confiança. É chocante como é que durante tanto tempo eu associava investimento simplesmente a gastar dinheiro. Pá, que estupidez, é mesmo. Hoje fico com pena, mas acho que é perfeitamente normal no caminho. Eu também estou aqui para validar estes pensamentos e estas emoções. Portanto, espero ajudar-te dessa maneira. E até te quero falar de um investimento que eu fiz que não correu como eu esperava. Eu comprei um serviço que era um acompanhamento para me ajudar a criar a minha escada de valor numa altura em que eu estava muito confusa naquilo que eu havia de fazer e que ela não teve de todo o desfecho esperado. Porque eu não saí de lá com a minha escada de valor pronta e era isso que eu tinha comprado então. Mas o que é que me saiu dali? Saiu uma amizade, uma parceria, uma cliente, conversas importantíssimas que me deram muito mais do que uma escada de valor. E isto aconteceu porque eu investi numa coisa além material. Porque eu investi em pessoas, em acompanhamento, em ajuda de quem ou tem mais clareza ou quem está onde eu quero estar. Neste caso era uma pessoa para me ajudar na minha escada de valor. Mas aqui o ponto é, no fim do dia nós às vezes só precisamos de trocar ideias com uma pessoa que também nos consiga trazer clareza. E eu não achava que isto era uma coisa que fazia sentido. Claro que depois também, como é que raio eu esperava que investissem em mim se eu não investia nos outros. Depois também tem esta camada. Mas nem vou tanto por aí. E isto ainda me fez pensar numa outra coisa. É que
muitas vezes o problema também não é só a dificuldade de investir, é também a dificuldade de usufruir daquilo em que nós investimos. Porque, e eu já falei disto noutros episódios, há estas pessoas que compram cursos e que não os fazem, compram consultorias, têm a consultoria, mas depois não aplicam, investem, mas não têm nenhuma mudança no seu comportamento. E repara, aqui o problema não é que estejam a investir mal. Aqui o problema é que não estão a extrair o investimento que fizeram, não estão a extrair o conhecimento, não estão a extrair as ações, não estão a extrair a transformação que muitas vezes esse investimento vai dar. Pá, porquê? Dá trabalho. Eu sei. E é chato, nem sei se chato é a palavra certa, mas não é fácil às vezes termos muita coisa para fazer e termos de parar para tratar e pensar o nosso negócio. E eu sei, porque já houve alguns momentos em que eu tive demasiada coisa no meu prato, que é uma loucura pensar em não, agora eu tenho de parar para pensar na minha comunicação, ou nas minhas redes sociais, ou no meu processo comercial, porque eu tenho muito trabalho para fazer, certo? Mas tu estás a gastar o teu tempo, dedicar-te ao negócio dos outros, ou ao serviço que estás a prestar aos outros. E quem é que cuida do teu? Porque assim, o teu negócio é o negócio mais importante que tu vais tratar. É o negócio, é a pessoa mais importante com quem tu vais lidar. Se o teu negócio não estiver bem e orientado, se calhar a transformação que tu vais provocar também vai ter as suas falhas. E não estou a dizer para de repente não fazeres o que tens de fazer. Claro que não. Tens desta tua palavra, tens os teus compromissos, as tuas responsabilidades. Sem dúvida. Mas tu não te podes esquecer que o teu negócio existe, tem de ser pensado, estruturado, alimentado, olhado, ouvido, atendido. Tem de haver investimento de pensamento, de tempo, de dedicação, de mudança de comportamento. Isto liga-me àquilo que é o investimento mais difícil que eu já fiz. Eu quando decidi então levar o meu negócio mais a sério, o passo óbvio foi começar a criar conteúdo para mim. Foi trazer um espaço onde as pessoas me consigam ver, onde eu consiga falar com as pessoas com quem eu quero falar, com as pessoas a quem eu quero vender. E o que foi mesmo difícil neste processo foi que eu tive de fazer as perguntas difíceis a mim. Aquelas perguntas que eu faço ao meu cliente, quando ele chega, tive de as fazer a mim. Parar, refletir, responder, perceber se fazia sentido, se não fazia, mudar a resposta a estas perguntas durante 6 meses, que estava constantemente a mudar. Tive de parar para perceber qual é que era o meu propósito nisto. Porque eu nunca tinha parado. Porque estava tudo a rodar, estava tudo a circular, está tudo bem. E isto não foi um investimento financeiro, foi um compromisso comigo. E que hoje também te digo que se eu soubesse o que sei hoje, eu na altura tinha investido em ter alguém para me ajudar, em encontrar e a clarificar este meu posicionamento e este meu caminho. É daquelas coisas que, ainda bem que assim foi, porque também me deu muita aprendizagem que hoje tenho comigo, mas eu não precisava de ter passado por tanto. E é aí que também entra o sentido do investimento. Porque o investimento, o que nos vai trazer, é tempo. No fim do dia é tempo. Dou-te um exemplo. Eu precisava de configurar o meu email marketing. Eu quero começar a ter a minha newsletter, eu quero começar a comunicar por e-mail e a trazer mais informação e mais profundidade nos e-mails das pessoas que têm interesse em ficar do meu lado, em acompanhar-me. E eu podia parar a qualquer momento e fazer essa configuração. Não é absolutamente difícil. Principalmente, eu já tenho formação em algumas áreas semelhantes, então não seria difícil. Mas o tempo que eu andei a adiar foi tempo e dinheiro perdido, que eu depois acabei por falar com uma especialista, marcar, pagar, comprar, ter o tempo de uma consultoria 100% dedicada a este tema, pôr tudo a funcionar, pôr tudo correto, alinhado, esclarecido como é que funciona, como é que não funciona. E eu gastei 100 euros. Mas foram 100 euros que, se eu não tivesse gasto, provavelmente hoje ainda não tinha feito.
Portanto, isto deu-me tempo, clareza, paz, porque está feito. Percebes como um investimento te traz muito mais do que só gastei dinheiro. É só uma coisa de momento. Não. Às vezes são transformações que duram e duram. E até te digo, eu parar e investir no meu negócio, em todas as áreas, portanto, no investimento de tempo e no investimento de dinheiro e de conhecimento, acelerou tanto o meu negócio que hoje eu tenho uma pessoa na minha equipa. Eu pago um part-time todos os meses. E se me dissessem isto há um ano, eu não acreditaria de maneira alguma. Nunca, porque nunca. Se calhar também estava a esperar pouco de mim, certo? Mas nunca. Porque também na altura não tinha o compromisso que tenho hoje com aquilo que estou a construir. E quanto mais nós nos investimos emocionalmente também naquilo que estamos a construir, o nosso compromisso aumenta, portanto, claro que os resultados vão aumentar. Faz todo o sentido. Nós às vezes só não conseguimos ver isso, vá. E digo-te tudo isto, como já te disse anteriormente aqui no episódio. Culturalmente, o português não tem a melhor relação com o dinheiro. O dinheiro é um tema bastante tabu em Portugal, a todos os níveis, quer na parte das finanças pessoais, na parte de abrir um negócio, gestão de um negócio, a gestão mesmo do dinheiro de um ordenado, pronto. É um tabu, é um problema e falta do meu caso que, além de realmente em minha casa nunca se falar imenso de dinheiro e por isso eu nunca ter tido a relação mais leve com o dinheiro, também entra aqui um fator de que ninguém na minha família mais próxima era, ou foi, ou é, trabalhador por conta própria. Todos são trabalhadores por conta de outro, por conta de empresas e patrões e pronto. E repara, isto gerou medo numa fase inicial e eu acabava por ter este medo de investir, nem era um medo meu, foi um medo que inevitavelmente me incutiram. E se eu sou sincera, no meu caso nunca ninguém me disse que não deves investir, não deves gastar. Não me disseram. Mas são tantos fatores diferentes daqueles que, por exemplo, tenho na minha realidade familiar, que claro que também iam construir este receio de gastar mal e de não perceber que se calhar mesmo quando um investimento não é tão... não tem o turning out que devia ter, que se calhar até pode dar mais. Achamos sempre que, se não for exatamente aquilo que eu estou à espera é porque vai ser pior. Porque depois também temos aqui culturalmente esta ideia derrotista de tudo. Tudo é muito mau. E por acaso isto é uma coisa que eu cada vez gosto mais de estudar e refletir sobre, que é sobre a maneira como a cultura, falo da cultura portuguesa, que é o meu país, é onde eu cresci, no meio que eu cresci, que condiciona muito a nossa relação e a nossa percepção de variadas coisas. Aliás, o comportamento do consumidor português é muito diferente do comportamento do consumidor inglês, ou brasileiro, ou espanhol. Isto são factos. E eu posso dedicar todo um episódio a isto, porque acho isto absolutamente interessante. Mas além da cultura condenar é uma palavra um bocado má, mas além da cultura condicionar o comportamento de compra, também condiciona muitas vezes a nossa relação com comida, com roupa, com dinheiro. E por isso dizer-te que muitas vezes o nosso problema em decidir o investimento no nosso negócio vai muito além da parte financeira. Muitas vezes são ideias que nos foram incutidas, porque com certeza a nossa família fez o melhor que sabia com aquilo que ela tinha. Sempre. Eu não tenho qualquer dúvida disto. Mas que nós também temos de ter aqui este trabalho de desenvolvimento de mindset. Porque assim, se eu estou a criar o meu negócio, se eu estou a criar a minha empresa, é claro que eu vou ter de dar passos diferentes do que os meus pais deram. Vou ter de investir em coisas que me vão trazer o que se calhar não trouxeram a nenhum dos meus pares, da minha família, porque estamos a fazer caminhos diferentes. Eu se calhar estou aqui a fugir bastante ao tema, mas eu reflito muito sobre isto e para mim é muito importante e interessante perceber como às vezes há bloqueios que nós temos no nosso negócio e na nossa vida no geral que não são nossos.
não vêm de nós, mas que passam a fazer parte de nós se nós não fizermos nada quanto a eles. Por isso é que eu também estou aqui a dar este... Nem é um sermão, a dar-te esta informação, a passar-te este conhecimento e estes insights. E quero falar-te como é que eu hoje decido os meus investimentos no meu negócio, na minha vida, na verdade. Eu hoje primeiro garanto que o dinheiro que vou gastar, eu hoje para decidir, primeiro percebo o tempo disponível que eu tenho para usufruir de determinado investimento. Ou seja, por exemplo, num curso, eu compro um curso, se eu tiver tempo de usufruir dele, se ele mantiver atualidade durante o tempo que faça sentido, eu avalio sempre isso. Percebo também sempre se ele está alinhado com os meus objetivos. Falo de um curso mesmo em termos de tempo. E eu invisto em tempo no meu negócio se perceber que isto me vai aproximar dos meus objetivos. Por exemplo, criar este podcast é um investimento do meu tempo. Porque numa das minhas sessões de pensamento e organização do meu negócio, eu entendi que este projeto, dentro do meu negócio, se alinha com os meus objetivos, se alinha com aquilo que eu quero aqui fazer, que é partilhar conhecimento. E depois também aqui a parte do impacto esperado, ou seja, perceber sempre qual é que é o objetivo de determinado investimento. Se é trazer mais tempo, por exemplo, eu contratar uma pessoa para a minha equipa, o maior objetivo é trazer mais tempo e, consequentemente, mais qualidade na entrega. Mas, acima de tudo, é trazer mais tempo para eu conseguir fazer ainda melhor aquilo que eu já faço. Também pode haver aqui, por exemplo, o objetivo ser trazer uma evolução de qualidade, que também é o que acabei de dizer, ou, por exemplo, clareza, como muitas vezes é um caso de uma consultoria ou de um acompanhamento, que pode também trazer aqui resultados operacionais, mas pronto, clareza é um big deal. E fica com esta: um investimento só faz sentido se tiver espaço para ser usado. Um investimento, quer investimento de dinheiro, de tempo, de energia, só faz sentido se tiver espaço para ser usado. E quero deixar-te com isto. Se eu pudesse dizer alguma coisa à minha versão de há 2 anos, teria sem dúvida sido: experimenta mais cedo, investe mais cedo em alguma coisa que tenhas medo. Não precisa de ser um acompanhamento de 1.000 euros, mas experimenta e percebe como realmente investir em clareza, em ouvir outra pessoa, em parar, em tempo, te vai acrescentar mais do que estares constantemente ali no hustle. Também diria a esta minha versão de há 2 anos para confiar um bocadinho mais, lá está, para fazer este investimento sem medo e para não ter grandes expectativas, porque elas são muito importantes também para nos darem segurança nas nossas decisões, mas quando o caminho também muda um bocado, não é necessariamente porque desviou para o lado errado. Às vezes ele só evoluiu e foi ainda mais alinhado com o que nós precisávamos. Mais do que às vezes nós temos aquilo que nós queremos, temos aquilo que nós precisamos. Então, também acho que eu diria e quero dizer-te também. Porque no final de contas, o teu negócio não cresce com aquilo que tu compras, ele cresce com aquilo que tu estás disponível a mudar depois de fazer esse investimento. E se este episódio te fez pensar melhor, então ele já cumpriu o seu propósito. Eu realmente acredito que estratégia não é fazer mais, mas pensar melhor e com mais profundidade. E o Mano a Mano, este podcast, existe exatamente para isto: organizar ideias, clarear outras ideias, falar de temas que às vezes nos podem custar um bocadinho, mas que vão trazer uma grande transformação. Eu espero encontrar-te no próximo episódio e não saias daqui sem te lembrar que o teu negócio merece pensamento.